Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre dor abdominal. Antes de falar do abdômen em si, eu vou falar sobre dor. Então, existem dois tipos de componentes da dor, tá? O componente sensitivo e o componente emocional. O que é o componente sensitivo? É aquilo que você de fato sente objetivamente. Então, por exemplo, uma pontada no joelho, uma queimação, né, no epigastro, aqui na região do estômago. Isso é um componente sensitivo da dor. Só que, além disso, você tem o componente emocional, que é o quê? Aquela angústia, a ansiedade, né, o nervosismo, tudo que é emocional e que acompanha a dor. Tá? Então, é fundamental que vocês saibam essa diferença, né, entre a parte sensitiva e a parte emocional da dor. Tá? Esses componentes a gente consegue identificar muito fácil nos pacientes quando a gente vê ali na história, e aí você vê se ele está muito ansioso, muito acelerado, ou se ele está mais tranquilo em relação à dor. Outra coisa que vocês têm que saber são os tipos de dor. Tá? Então, uma dor ela pode ser visceral, ela pode ser somática, e você pode ter também uma dor referida, que é um outro tipo de alteração que eu vou explicar para vocês. A dor visceral ela é relacionada mesmo a uma víscera. Então, normalmente é ou o estiramento, a tensão de uma parede de uma víscera oca, ou da cápsula de uma víscera parenquimatosa. Então, por exemplo, o estiramento da parede do intestino, ou o estiramento da cápsula, né, do fígado ou do baço. Enfim, você pode ter dor relacionada a essas vísceras. A dor somática é aquela dor mais clássica. Então, por exemplo, ela pode ser superficial ou profunda. A superficial é o quê? É pele, né? Então a parte cutânea, mucosa, ou mais profunda, que é o músculo esquelético. Então você pode ter uma dor muscular, uma dor relacionada ao tendão, ao ligamento, à articulação, ao osso, né, uma fratura. Tudo isso é a dor somática. A dor referida nada mais é do que você sentir uma dor em um lugar diferente de onde ela está acontecendo. Por exemplo, um paciente que tem uma alteração no diafragma, né, à direita, ele pode sentir uma dor referida no ombro direito. Um paciente com infarto agudo do miocárdio, uma alteração do coração, pode sentir uma dor no braço esquerdo, no pescoço do lado esquerdo. Tudo isso porque a inervação, a parte aferente desses lugares, vão todos para a mesma região. Então o seu cérebro ele vai receber uma informação que às vezes ele não sabe bem de onde veio, porque juntou todas aquelas informações aferentes de lugares diferentes, juntou num lugar só e subiu para o sistema nervoso central. Então o seu cérebro ele não percebe se veio do coração ou se veio do ombro esquerdo, do pescoço. Então essa é a dor referida, é uma dor que você sente em outro lugar. Tá? Além disso, a gente pode diferenciar a causa pela topografia. Então eu vou dividir aqui em 4 regiões. O quadrante superior direito, que é onde você tem o fígado, vesícula biliar. Então o paciente com um abscesso hepático, ele pode ter dor no quadrante superior direito. O paciente com colicistite vai ter também. Tá? O quadrante superior esquerdo, que é onde tem o baço, tá? Que também alterações relacionadas ao baço vão dar dor no quadrante superior esquerdo. Existe também o epigastro, que é a região aqui do estômago, pâncreas, onde você pode ter também uma dor relacionada a alterações cardíacas ou do pericárdio, tá? E tem o abdômen baixo, que é onde você tem as dores relacionadas ao intestino, tá? Principalmente o intestino grosso, útero, né? Então a grávida, ela sente dor na região abdominal baixa. O sistema geniturinário, então uma cistite ou alterações ali da bexiga. O paciente com DST pode ter dor também na região abdominal baixa. Então, essa é a topografia da dor abdominal. Além disso, você vai ter que fazer o diagnóstico relacionado à história. Então, além da topografia, você vai avaliar a história. Então, primeiro, o seu paciente está com dor há quanto tempo? Começou hoje ou já vem há 2 meses? É uma dor aguda ou uma dor crônica? Aonde está essa dor? Ela é localizada ou ela é difusa? Então você também pode diferenciar o paciente com apendicite. Quando ele tem uma dor ali que está mais localizada, provavelmente a alteração está restrita ao apêndice. Quando tem uma perfuração e faz uma peritonite, a dor fica mais difusa. Tá? Então você pode dar um diagnóstico também relacionado à localização. A gravidade da dor também vai ser importante. Uma dor que é leve ou uma dor grave. Então, isso você vai quantificar com escalas objetivas. Por exemplo, a escala numérica de 0 a 10. Ó, senhor,
0 é sem nenhuma dor. 10 é a pior dor que o senhor já teve. Qual é a nota da sua dor? Isso é bom tanto para diagnóstico quanto para avaliação seriada, para ver se melhorou ou se piorou. Tá? Existe a escala análogo-visual, que é uma escala mais usada em estudos, porque ela é um pouquinho mais complexa de fazer. Tá? Então, você vai avaliar tudo isso. Além disso, você vai ver a frequência da dor. Então, o paciente tem dor intermitente, dor contínua, todo dia, 2 vezes por semana. Como que é a frequência dessa dor? Qual é o tipo de dor? É uma dor em facada, em pontada, em queimação, em aperto? Então, tudo isso ajuda no diagnóstico também. E, por fim, você vai ver também na história fatores precipitantes. Então, quando eu como, dói mais. E fatores atenuantes. Quando eu como, dói menos. Então, isso te ajuda a diferenciar, por exemplo, uma úlcera gástrica de uma úlcera duodenal. Tá? Uma melhora quando você come, outra piora quando você come. Então, a gente vai poder diferenciar pelos fatores precipitantes e os fatores atenuantes também. Fundamental prestar atenção se o seu paciente está com algum tipo de instabilidade hemodinâmica. Então, toda dor abdominal pode estar associado a um quadro mais grave com instabilidade hemodinâmica. Então, vai avaliar sinal vital, se está hipotenso, taquicárdico, se tem sinais de peritonite, como defesa, abdômen tábua, tá? Se tem algum sinal de obstrução intestinal, se a sua paciente pode ser uma candidata a ter uma gravidez ectópica rota, uma ruptura de cisto. Então, tudo isso você vai avaliar na sua paciente e, principalmente, tomar muito cuidado com a instabilidade hemodinâmica. Não pode perder tempo nesses casos. Outro quadro gravíssimo é a isquemia mesentérica. Então, o paciente é idoso, tem fibrilação atrial, já teve um AVC, paciente que já infartou, paciente que tem pós-operatório de cirurgia cardíaca, você tem que tomar cuidado porque pode ser um quadro de isquemia mesentérica. E aí, nesses casos, você tem que agir mais rápido também. Muito provavelmente vai fazer uma cirurgia para poder corrigir, porque são quadros com instabilidade hemodinâmica, quadros graves que podem levar ao óbito, tá? O exame físico, o que a gente vai procurar? Primeiro a ausculta, ver se tem peristalse, se está aperistálsico, se tem peristalse de luta numa obstrução intestinal, tá? Vai avaliar a percussão, se está hipertimpânico, né? Se a loja hepática está timpânica, se tem sinal de Jober. Então, você vai ter que avaliar toda a percussão do abdômen. Fazer a palpação para ver visceromegalia, hepatosplenomegalia, alguma massa abdominal de tumor. Então, tudo isso você vai ver na palpação do abdômen. Toque retal é fundamental, tá? Principalmente quando você suspeita de sangramentos. Então, você vai ver se tem sangue na ampola retal. Quando você suspeita de obstrução intestinal, vai ver se tem algum corpo estranho, ver se tem massa retal, vai ver se tem um fecaloma, que também é muito comum de dar obstrução intestinal. Além disso, se for uma paciente do sexo feminino, o exame ginecológico, então o toque vaginal, tá? O exame especular, tudo isso vai te ajudar no diagnóstico com o exame físico. Lembra sempre dos casos especiais, tá? E quando eu falo em caso especial, eu falo principalmente do idoso, que é um paciente que não tem muito sintoma. Então, às vezes, você acha que é um quadro tranquilo, não tem nada demais. Não, ele nem está sentindo tanta dor e está com a isquemia mesentérica. Então, tem que tomar cuidado, porque eles sentem menos dor, tá? Tomar muito cuidado, porque eles são menos sintomáticos. Não pode desprezar uma queixa de dor abdominal em idoso. E os pacientes imunossuprimidos, por quê? Eles estão mais sujeitos a outros tipos de doenças que a gente não está tão acostumado a ver nos outros pacientes, que são aquelas infecções generalizadas, né, infecções oportunistas. Então, tomar muito cuidado com esses pacientes também. Em termos de exame complementar, de modo mais geral, se você não sabe exatamente qual é o diagnóstico, você pode ter um laboratório que vai te ajudar, por exemplo, um hemograma para ver se tem leucocitose, tá? Para ver se o seu paciente está com anemia, quando está suspeitando aí de um tumor de cólon ou alguma coisa desse tipo. Pode pedir também eletrólitos. Então, se o paciente suspeita de um ilho paralítico, ver se é uma alteração hidroeletrolítica. Ureia e creatinina, né? Então você vai avaliar, a creatinina está subindo, a ureia subiu mais que a creatinina, pode estar fazendo uma insuficiência renal pré-renal. Então, é um paciente que deve estar com algum sangramento, é um paciente com choque. Então, toma cuidado, tá? TJ, TGP e amilase lipase, para você tentar ver se é alguma alteração hepática, uma alteração gástrica, uma alteração pancreática. Então, tudo isso ajuda para você fazer o desenho do seu diagnóstico. Além disso, tem o exame de imagem, que é o exame mais fundamental, porque ele é o que vai te dar um diagnóstico mais preciso. A tomografia é o principal, só que a tomografia ela tem que ter tempo para você fazer. Se o paciente está estável, ótimo, vai para a tomografia. Mas se ele estiver instável, vai fazer o exame de ultrassom, que a gente vai ver em outra aula, é o FAST.
tá? O principal, o mais utilizado na emergência é o FAST, tá? Além disso, você pode fazer alguns outros exames, se você tem uma suspeita mais direcionada. Por exemplo, eu acho que é um tumor, eu vou fazer uma colonoscopia no paciente. Eu acho que é uma úlcera gástrica, já vou pedir uma endoscopia digestiva alta, tá? Então, com esse arcabouço de exames complementares, você pode direcionar um pouco mais o seu diagnóstico também. Então, em relação à dor abdominal, era isso que eu tinha para conversar com vocês.